Olá, meu nome é Marcos Nascimento e quero compartilhar com você um estudo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. O texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esta é uma passagem muito rica em detalhes que só aparece no Evangelho de João. O texto diz que uma mulher foi apanhada em adultério e por esse motivo devia ser apedrejada. Que pecado ela cometeu para ser trazida diante da comunidade e ser condenada à morte por apedrejamento? Vamos ver o que a lei, a Torá, nos diz sobre isso. Em Levítico 20, versículo 10, está escrito: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Observamos que a Torá diz que os dois serão mortos, tanto a mulher quanto o homem, mas não diz que eles devem ser apedrejados. No Evangelho de João notamos duas coisas: não existe um homem, somente a mulher, e essa deve ser apedrejada. Portanto, a pergunta é: de que pecado se trata? O que significa ser adúltera nesse texto? Na realidade, se trata de outro tipo de pecado. Vejamos o texto em Deuteronômio 17, versículo 2 ao 5. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejará até que morram. Ou seja, o apedrejamento se dava quando havia transgressão às leis de Deus ou adoração a outros deuses. Para compreendermos melhor esse texto, temos que saber que a Escritura, para falar do relacionamento entre Deus e Israel, usa a linguagem do casamento. Deus é o esposo e Israel é a esposa. No momento em que a comunidade é fiel, Israel é tratada como a virgem de Israel. Há circunstâncias em que ela é infiel e aí ela é chamada de prostituta ou adúltera. E há também circunstâncias em que ela faz o papel de viúva, como se o esposo estivesse morto. Esses quatro aspectos, virgindade, prostituição, adultério e viuvez, caracterizam a Escritura, e o mesmo tipo de linguagem aparece no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 15, mostrando ali a grande prostituta, que são povos e multidões, nações e línguas que adoram todo tipo de deuses, menos o Deus de Israel. Com esta prática cometem adultério. Podemos entender que adultério, usado no texto, quer expressar falsificação, defraudação, adulteração. É o fato do ser humano adulterar a adoração ao Deus que tudo criou e passar a adorar um tronco de madeira ou qualquer outra matéria. E ele cria uma forma qualquer, faz parecer que aquela matéria tem sentimentos e passa a reverenciar, passa a adorar, a prestar culto, a dobrar seus joelhos perante aquela imagem, tornando aquela matéria um Deus, uma divindade para si. Isso se chama adultério espiritual. Há também outros tipos de adultério, como por exemplo, adoração a pessoas, adoração a anjos, a demônios, a todo tipo de seres criados, adoração a denominação, adoração a religiões e etc.
É importante sabermos que o verdadeiro Deus já deixou escrito: não terás outros deuses diante de mim. Percebemos então que o pecado da mulher é o de infidelidade às leis de Deus. Não se trata de uma transgressão na área do sexo. Ela foi infiel não a um homem, mas a Deus. Houve uma transgressão da aliança, de algum modo, e neste caso, segundo a lei, ela devia ser apedrejada. Os escribas e fariseus tinham razão. A lei ordena apedrejar tais mulheres. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 31 a 33, está escrito: os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejar Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui percebemos que os judeus pegaram pedras para apedrejar o Senhor Jesus, porque não o reconheciam como enviado do Pai e que era igual ao Pai. Então ele deveria ser apedrejado por blasfêmia contra Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 39, está escrito: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Aqui vemos Jesus se dirigindo àquele povo como mau e que vive na prática do adultério, ou seja, negligenciando as leis de Deus. O próprio capítulo 8 de João, o qual se refere a esse estudo, inicia-se com uma mulher que ia ser apedrejada e termina no versículo 59 com os judeus tentando apedrejar Jesus, porque entendiam que Jesus tinha cometido adultério contra as leis de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Paulo testemunha que por pregar Jesus Cristo como Deus, foi taxado como adúltero da palavra de Deus e por isso foi apedrejado. Outro caso foi o de Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, verso 11, diz o seguinte: então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E no capítulo 7, verso 58, apedrejaram Estevão e este morreu. Destaquei aqui alguns pontos extraídos do texto. Quem levou a mulher até Jesus foram os escribas e fariseus, ou seja, os doutores da lei, não foi a multidão. Se fosse pecado sexual, a mulher jamais poderia entrar no templo onde Jesus estava, e sim levada fora da cidade, como diz o texto, às portas da cidade, ela e o homem, para que o pecado fosse extirpado do meio de Israel. Se fosse adultério sexual, o pecado não seria extirpado de Israel, já que o homem continuava vivo. O texto em Levítico 20, versículo 10, se refere a pecado sexual e diz que o adúltero e a adúltera seriam mortos, não diz que eles seriam apedrejados. O texto não faz referência a nenhum homem e nem Jesus perguntou pelo homem. O sentido de adultério narrado no texto é espiritual. Em Deuteronômio 17, versículo 2 ao 5, narra sobre apedrejamento por servir a outros deuses, que o Eterno trata como adultério e infidelidade ao próprio Deus. Apanhada em adultério significa apanhada num ato de idolatria, adoração a outros deuses e não ao verdadeiro Deus de Israel. Tanto que ela achava que ninguém veria por ser muito cedo, conforme o versículo 2. A mulher foi levada a Jesus no templo justamente porque ali se tratava de assuntos espirituais. Os próprios escribas e fariseus citaram a lei, que a mulher deveria ser apedrejada, confirmando assim um pecado contra a lei de Deus, ou seja, idolatria. Mesmo no presente século, com tanta promiscuidade, com tanta perversão sexual, não se vê atos sexuais ilícitos nas praças ou em ruas públicas, muito menos adultério. A mulher foi pega no próprio ato adulterando. Notem que no texto é relatado somente a mulher. Alguém viu a mulher prestando culto, talvez ao sol, pois era manhã. O texto diz, ao nascer do sol. Se fosse adultério sexual, ela não seria vista. Esse gesto de Jesus, ao escrever com o dedo em terra, nos leva a refletir sobre duas realidades. Primeiramente, que ele é o próprio Deus que se abaixa para estar com a humanidade. Em segundo lugar, quer recordar quantas vezes na história de Israel houve infidelidades e quantas vezes Deus lhe perdoou.
Mas eles persistiam em interrogá-lo. Então ele se ergue e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ele se inclina novamente e continua a escrever. Com esta frase de Jesus, eles caem em si e percebem que eles também estão cometendo adultério espiritual, adorando mais a lei do que o Criador. Logo começam a sair um após o outro, começando pelos mais velhos. Poderíamos explorar mais esse conceito de fidelidade. No entanto, o mais importante é reconhecermos nossa condição de pecadores. Todos nós temos as mesmas dificuldades. Deus, na sua infinita bondade, nos perdoa sempre. Mas sobre voltar à condição de velha criatura, de idólatras, ele determina: vá e não peques mais. O significado desse texto é muito mais profundo que muitos imaginam, e primeiramente diz respeito a Israel, que muitas vezes foi fiel para com Deus, que tantas vezes Deus perdoou o seu pecado de idolatria, e também diz respeito à condição individual de cada pessoa. Quando não conhecíamos o verdadeiro Deus, vivíamos em adultério e estávamos sendo levados para a morte, negligenciando as leis e o verdadeiro Deus. Por isso que se faz necessário aceitar o senhorio de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus, a pessoa está dizendo que não vai mais adulterar, que não terá outros maridos, outros senhores, outros deuses, que não adorará o sol, a lua, seres criados e mais criados pelo próprio homem, ou a demônios, que de agora em diante só terá um marido, o Criador dos céus e da terra. E esse Deus que é todo-poderoso, eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, não divide a sua glória com ninguém. Ou você só adora ele e é só dele, ou está só e caminha para a morte. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Quando aquela mulher era conduzida para a morte, representava ali toda a humanidade. Era eu e você que estávamos condenados. Na figura daquela mulher, nós fomos conduzidos pela lei, representada na figura dos escribas e fariseus, à presença daquele que tem poder sobre a vida e a morte. E tivemos um encontro com a graça, Jesus, o Cristo de Deus. E a morte foi aniquilada e não mais subsistiu. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde estão teus acusadores? Não há. Pois aquele que tinha o poder de te sentenciar à morte te perdoou e quer te conduzir para a vida eterna. Que Deus te abençoe a todos, a paz e até a próxima.